Então, na página de número 23, ela fala o seguinte: verifique com o transferidor, de novo, usando o transferidor, a medida dos ângulos indicados nos quadriláteros a seguir. O que é quadrilátero? Qualquer figura que possui 4 lados, ela recebe o tipo de quadrilátero. Não é só o quadrado não, tá? Qualquer figura que tenha 4 lados, ela se torna um quadrilátero. Então, na figura 1, tem um quadrilátero ABCD. E ele me pede os ângulos na ordem. Medindo que um ângulo ABC, 57 graus. O ângulo BCB, também 57 graus. O ângulo CDA, 123 graus. E o ângulo DAB, 123 graus. Então, usando como falei com vocês, transferidor, como mostrei você falei sobre isso ontem. Na figura 2, o quadrilátero é EFGH. O ângulo EHG, 57 graus. O ângulo HGF, 123 graus. O ângulo GFE, 57 graus. O ângulo FIH, 123 graus. Lembrando o seguinte, repare que quando ele dá a medida do valor, do ângulo, no meio dele fica o centro, fica a origem dele, tá? Por exemplo, no segundo lá, a medida do ângulo EHG. O vértice que ele me deu é o H, que está no meio. O EH e o HG são as semi-retas que formam um ângulo, tá? Terceira. Nosso ângulo agora é IJKL. O ângulo ILK, 90 graus. O ângulo LKJ, 90 graus. KJI também 90 graus. JIL 90 graus. Mas por que isso? Se você observar a figura, terceira figura, ela é no caso, um quadrado. E um quadrado tem 4 lados iguais e tem 4 ângulos valendo também 90 graus, que é um quadrado. E a última figura em azul, MNOP, ela é um retângulo. Assim como o quadrado, o retângulo possui 4 ângulos de 90 graus. Então, se ele fala na minha figura que é um quadrado ou um retângulo, você não precisa nem fazer a leitura com a medida dos seus ângulos. Só você colocar 90 graus em todos eles. Então, no número 4, o ângulo MPO 90 graus, PON 90 graus, ONM 90 graus e NMP também 90 graus. Aí, na questão número 6, ele fala o seguinte: qual é a soma das medidas dos 4 ângulos internos de cada quadrilátero? Então, na figura 1, se você somar 57, mais 57, mais 123, mais 123, você vai achar quanto? 360 graus. Na figura 2, se você somar 57, mais 123, mais 57, mais 123, você vai achar quanto? 360 graus. Na figura 3 e 4, que são os mesmos ângulos, se você somar 90 4 vezes, vai dar então o quê? 360 graus. Reparem que as 4 figuras, os 4 quadriláteros, tiveram a mesma soma dos ângulos internos, 360 graus. Aí no número 7, ele fala o seguinte: com o resultado anterior, que conclusão você pode ter com relação a isso? A conclusão é a seguinte: a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, olha bem, qualquer quadrilátero é sempre igual a 360 graus. Então, eu vou repetir, hein? A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre igual a 360 graus. Não importa o tipo de quadrilátero, não importa o tipo de figura, mas se ela tem 4 lados, a soma dela é obrigatório ter
360 graus. Uma teoria também interessante, se você pegar um quadrado desse e ligar dois pontos, por exemplo, vamos lá na figura número 4, por favor. Dois olhos na figura número 4. Se você ligar o ponto M ao ponto O com um segmento de reta, pega uma reguinha e liga M a O. Se você observar, você vai formar dois triângulos. Vai dois triângulos. Só que nós vimos ontem o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Mas no quadrilátero você divide ele em dois triângulos. Então quer dizer o quê? 180 mais 180 é igual a 360 graus. Então, por esse motivo, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Em relação às figuras, o cálculo inicial de ângulos partiu do triângulo. Dos ângulos internos de um triângulo, que partiu para determinar os ângulos internos de qualquer outra figura geométrica, de qualquer outro polígono. No caso, quadrilátero, tem um pentágono, tem hexágono, tem um heptágono, octógono, eneágono, decágono e assim por diante. Então, todos esses figuras que eu falei com vocês possuem ângulos e ângulos internos. E a soma desses ângulos internos, ela foi direcionada através de um triângulo. Ok? Então, essa é a correção página, no caso, 23, página de número 25 agora. Página número 25 foi como eu mostrei a vocês na sexta-feira. Ela trabalha a posição relativa entre duas retas. E eu mostrei a vocês que existem alguns nomes diferenciados. Por exemplo, retas paralelas são retas que nunca se cruzam, nunca se encontram, e a distância entre elas é sempre o mesmo valor. Dei como exemplo, no caso, nosso quadro, sala de aula, os comprimentos. Tem as retas perpendiculares. São retas que se cruzam, só que se cruzam formando ângulos de 90 graus entre si. São ângulos retos. Tem as retas concorrentes. São retas que se cruzam, têm um ponto comum, só que não podem fazer ângulos de 90 graus. Não fazem. Tem as retas que fazem no meio, e na reta fica muito longe. E os pontos dos pontos apenas nesses pontos. São das retas coincidentes, que possivelmente tem ali no seu green, caso contrário, possivelmente na propriedade. São retas diferentes. Então, é o seu capítulo aí. Vamos lá em você, tá? Ok? Então, vamos lá. Questão de número 1, página 25. Analise as figuras e classifique as retas de cada par em paralela, concorrentes e coincidentes. Letra A, elas se cruzam no ponto P. São concorrentes. Letra B, elas não se cruzam em lugar nenhum. São paralelas. Letra C, se você observar a letra C, ele coloca assim, ó, um pontinho B, A e B, minúsculo. Por que A e B minúsculo? O que isso quer dizer? Tudo que é letra minúscula é uma reta. Então ele colocou o A num ponto e o B no outro. Quer dizer o quê? Que nesse momento ali tem duas retas juntas. A retinha A e a retinha B. Só que uma em cima da outra. Então, quando isso acontece, elas são chamadas de retas coincidentes. Então, essa foi a questão de número 1. Questão de número 2. Classifique as retas do plano alfa. Então, tem um plano aí. Nesse plano tem algumas retinhas dentro delas em paralelas, concorrentes ou perpendiculares, de acordo com a posição que ocupam. Então, repare o seguinte. Aí, no caso aí, você vai ter que olhar para cada retinha que ele te der, cada parte que ele te dá separadamente. Letra A, ele te mostra a reta R e S. Vamos lá. R e S. RS é só a reta RS, elas são paralelas. Então, elas não se encontram em lugar nenhum. A RS. A retinha R
E T. RT são concorrentes. Porque para RT, elas se cruzam, mas não formam ângulos retos, mas se cruzam. S e T também se cruzam e não formam ângulos retos, também se tornam concorrentes. Agora, U e S. Olha bem lá marcando o símbolo ali. Na reta U e S, ela forma um ângulo de 90 graus. Ali o ângulo reto determinado. Então, ela é perpendicular. Na reta U e R é a mesma coisa. Se você observar a reta U e R, elas têm um símbolo ali indicando que forma-se um ângulo de 90 graus. Então, também se tornam perpendiculares. Eu só vou repetir as respostas, tá? Na questão de número 1, letra A, concorrente. Letra B, paralelas. Letra C, coincidentes. Na número 2, letra A, paralelas. Letra B, concorrentes. Letra C, concorrentes. Letra D, perpendiculares. E letra E, perpendiculares. Essa é a página de número 25. A questão 3, está na tua telinha aí, é da página de número 26. Eu vou ler para vocês. A página de número 26, ele manda que você desenhe, que você construa algumas retas. Primeiro, letra A, quer que você construa uma reta A e B que sejam paralelas. Para você montar a tua reguinha, coloca a tua reguinha mesmo aí na página e faz uma retinha em cima dela e embaixo, na sua régua mesmo. Botou a reguinha, marcou em cima e embaixo. Você vai criar o quê? Duas retas paralelas, no caso A e B. Depois, ele quer que você monte a reta P e Q perpendicular. Opa, aí já é diferente. Tem que montar uma retinha na horizontal, deitada, e uma em pé. A em pé tem que fazer o ângulo de 90 graus, com a que está deitada. Você pode usar, no caso, o transferidor ou até a régua mesmo, colocar a régua em pé e marcar. E, por último, a letrinha C, que é a reta RS, só que coincidente. O que você vai fazer? Vai colocar um tracinho só, certinho para os dois lados. Vai colocar numa extremidade, numa ponta R, na outra ponta S. Isso quer dizer o que para mim, em termos de simbologia? Que vou ter duas retas, uma em cima da outra, determinando retas coincidentes, ok? Então, essa é a questão de número 3. Reparem agora, então, na parte esquerda da telinha, eu acabei de falar a questão de número 3. Letra A foi retas paralelas. A letra B são perpendiculares. E a C, eu acabei de falar, uma retinha só. Uma situação, uma nomenclatura minúscula de dois lados, simboliza, no caso, duas retas, uma em cima da outra, que são coincidentes. Que elas partiam dos mesmos pontos. Na questão de número 4, página número 26, ela me diz o quê? Assinale as sentenças verdadeiras, só as verdadeiras. Letra A, duas retas concorrentes têm apenas um ponto comum, verdadeiro. Que elas se cruzam num ponto só. Então tem apenas um ponto comum. Legal, verdadeira. Letra B, duas retas paralelas têm apenas um ponto comum, falsa. Retas paralelas não possuem nenhum ponto em comum, pois nunca irão se cruzar, nunca irão se encontrar em lugar nenhum. Letra C. Duas retas coincidentes têm todos os pontos comuns, verdadeiro. Então, porque fica uma em cima da outra, o que acontece com uma também acontece com a outra. Ou seja, todos os pontos que pertencem a uma reta também pertencem a outra reta, como eu mostrei a vocês na parte teórica semana passada. Então, são idênticas. Questão de número 5. As cordas... Não. Observe as imagens a seguir para completar as informações. Letra A. As cordas de um baixo dão ideia de retas paralelas. E a corda de um baixo, de um violão, de um violino,
elas não se cruzam. Então, por não se cruzarem, dá a ideia de quê? De retas paralelas. Letra B. As lâminas de uma tesoura semi-aberta dão a ideia de retas concorrentes. Pega essa tesourazinha aí e abre um pouquinho só. Você vai criar, se você ver o formato dela, vão ser duas retas que têm um ponto comum. Mas não fazem ângulo de 90 graus, não tem como fazer. Então, por esse motivo, se tornam concorrentes. E letra C, as linhas da bandeira da Finlândia dão ideia de retas. Olha bem aí, essas duas linhas aí. Retas perpendiculares, porque se você observar, elas se cruzam, só que elas formam entre si ângulos de 90 graus. Então, o número 5 ficou A, paralelas, B, concorrentes e C, perpendiculares. Questão de número 6. De acordo com as retas nas malhas a seguir, classifica como retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Letra A. Repare que elas se encontram, se cruzam. Concorrentes. Isso é bem simples. Letra B. Repare que as duas retinhas, até você prolongar, aumentar essas duas retinhas, elas não se encontram nunca. Então, quer dizer que elas são paralelas. Letra C, que é interessante. Muitos erram a letra C. Porque se você olhar aqui, se você prolongar a retinha em azul e em vermelha, você aumentar essas duas retinhas, que elas são infinitas. Se você aumentar essas duas retinhas, você vai ver que vai haver um lugar em que elas irão se encontrar. Por esse motivo, então, que elas são chamadas de retas concorrentes. Então, às vezes, para você determinar se o par de retas é concorrente ou não, é necessário que você tente aumentar os segmentos, prolongar com uma régua para cima e para baixo, para ver se eles vão se encontrar ou não. E nesse caso, a letra C, elas vão se encontrar no ponto qualquer. Então, se tornam concorrentes. E a letra D, se observar a letra D, elas são perpendiculares. Observe que elas se cruzam nas malhas. E se você também observar, elas formam entre si ângulos de 90 graus. Então, se tornam, no caso, perpendiculares. Então, questão de número 6, letra A, concorrente. Letra B, paralelas. Letra C, concorrentes. Letra D, perpendiculares. Página 28, ele fala o seguinte. Essa também é bem simples, interessante até. Dado uma reta R, um ponto M, tal que MR utilize o jogo de esquadros, ou até uma régua mesmo, para fazer o que ele pede. Tem letra A e letra B, reparem bem. Letra A, ele quer uma reta paralela a R. O que pode fazer? Tem a retinha R pronta já, preparado. Pega a sua reguinha e coloca essa reguinha, no sentido de comprimento dela, em cima de R. Coloca essa reguinha em cima de R. Colocou? Na parte superior agora, você vai marcar uma outra retinha. Porque se você observar a nossa régua, o comprimento dela tem a parte superior e a parte inferior. Não só vai mostrar. Não sei o que vai ver, mas tem aqui no vídeo. Coloca essa reguinha agora. Deixa a largura dela, que é a parte menor, na retinha R. Isso aqui é mesmo. Estou fazendo mais um sinal. Qual é o negócio ali? Essa barra inclinada quer dizer que elas são paralelas. É assim, usado na maioria das partes. Você vai querer diferente. Tem visual e visual juntos. Essa linha é perpendiculares. Então, elas precisam ser A, paralelo a R, e B, perpendicular a R. Quase informação importante. Número 2, tem uma regra S. Né? E uma regra R. Esse é um ponto só. O que você passa lá? Você funciona uma retinha M, perpendicular a R. Mesma situação. Já é, não é? Esse é o esquadro em pé. O regra vira a mesma coisa. Confirmar o pontinho que você era ali. Quer dizer que M vai perpendicular a R. E depois de novo, mesma coisa. O último ponto I vai do meu lado. Os complementos de P
em cima e embaixo. Quer dizer, você se você também quiser, você pode usar o transferidor. Você vai a mesma resposta. Porque essa aqui é 28. Página 29 agora. Vou ser bem breve com ela. Relaciona os conceitos apresentados em colunas da esquerda com os exemplos acima. Aí tem letra A, ponto, letra B, reta, letra C, plano, letra D, segmento de reta. Do lado direito agora. Uma tela de um cinema parece com um plano, letra C. Um fio esticado, estendendo-se nos dois sentidos, crescendo nos dois lados. Letra B, uma reta. Um ponto de um alfinete. A ponta, quer dizer, um ponto, né? Letra A. Um fio esticado entre dois postes. Letra D é um plano. É um plano, não. Letra D é um segmento de reta, que tem início e fim. Uma placa de isopor. Letra C, plano. Uma quadra de basquete. Letra C, plano. Então ficou assim. CA, CC, ABCC.